mais a gente vê essa história se desenrolar, né? Assim, novas ocorrências e agora com a presidência de Donald Trump e isso se intensificando essas movimentações internacionais contra o Alexandre de Moraes, né? Dani, no ano passado a gente já viu esse embate, né, entre o judiciário e os Estados Unidos, mas especificamente o Elon Musk, justamente por conta da suspensão do X, né? O X não concordava com pedidos, decisões monocráticas de Alexandre de Moraes para retirar algumas contas e também a falta de um representante legal no Brasil foi também o que desencadeou aquela suspensão da plataforma por 39 dias aqui no Brasil. Do Rumble é um caso parecido. No ano passado, Moraes já tinha pedido a suspensão da conta de Alan dos Santos, que é um blogueiro aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, muito conhecido, ele que está foragido, né, e tem trabalhado nos Estados Unidos, e ele tinha uma conta nessa plataforma que é conhecida como uma alternativa ao YouTube para quem se identifica com o espectro da direita, né? Na época, o Rumble, a plataforma, disse que não cumpriria com as decisões. O CEO da plataforma também, digamos que inflamou ainda mais esse debate. E, no final das contas, acabou com a suspensão na terça-feira dessa plataforma aqui no Brasil. Nessa semana não, na última semana aqui no Brasil. Por esses mesmos motivos, de uma falta de um representante legal e também por não suspender alguns perfis. Então, a plataforma continua suspensa no país e por esse mesmo motivo, né? A diferença agora é que há uma configuração diferente no governo dos Estados Unidos, em que Elon Musk, inclusive, faz parte, né, desse governo, desse núcleo duro aí de Donald Trump, e isso impacta mais diretamente. Então, também há uma sensação, principalmente do lado de lá, de que talvez eles teriam mais poder para interferir nisso. Mas é importante citar que é por isso, inclusive, né, Dani, que o Itamaraty se posicionou também sobre isso para tentar limitar aí essa situação. Agora eu queria trazer o Fred para a conversa para falar um pouco sobre essas movimentações internacionais, né, e até talvez os limites delas, né, Fred? Assim, o que tem sido feito lá fora e quais que são essas possibilidades? Olha, você tem uma série de legislações tentando controlar, ou melhor, regulamentar as redes sociais. Há algumas que são para controlar exatamente. Além aqui do Brasil estar em andamento, tem uma muito significativa na Europa, que é o DSA de 2022, que traz muitas inovações para a União Europeia, como o controle de publicidade direcionada, como liberdade de expressão e respeito à privacidade, controle de informações em eleições, né? Então, tudo isso tá num bojo que vai acompanhando. Há legislações também muito sérias na Austrália, no Canadá. Os Estados Unidos estão fazendo uma revisão da lei de decência nas comunicações, com reuniões no Senado já agora em fevereiro, para tentar introduzir essa questão, que é uma questão muito problemática, que é a das informações nas redes sociais durante o período eleitoral, que é a preocupação, inclusive, no Brasil. Né? E que foi assim, né, comprovadamente houve essa interferência, houve essa questão, essa influência, na verdade, das redes sociais e de como elas eram usadas pelos políticos durante as eleições para influenciar o voto, né? Nós temos os exemplos, por exemplo, do Cambridge Analytica, na votação do Brexit na Inglaterra, né, que é a saída da Inglaterra do Reino Unido, da União Europeia. Nós tivemos também algumas denúncias do uso na primeira eleição do Donald Trump, em 2016, na disputa dele com Hillary Clinton. Nós tivemos um incipiente dessas denúncias já aqui no Brasil, na disputa entre Aécio Neves e Dilma Rousseff. Então, não é um fato novo, mas nós estamos vivendo uma aceleração, tanto desse debate, quanto da importância das redes sociais como um processo de comunicação individual e também considerado um direito individual de cidadania digital.
A gente tem vou trazer o comentário da Ana Maria Duarte, que comenta o seguinte: bom dia, Ana Maria, obrigada pela sua participação. Ela diz: Estados Unidos tem que cuidar da vida deles, Brasil cuida da deles, cada um cuida da sua, cada estadista cuida de sua nação. E aí realmente existe esse questionamento, né? Onde que a soberania nacional vai esbarrando ali, porque a gente teve até uma decisão de uma corte dos Estados Unidos que negou a liminar do Rumble e da Trump Media para que eles que fosse permitido que eles não cumpram decisões do Alexandre de Moraes. Então, o que a juíza entendeu foi: vocês já não são obrigados a cumprir essas decisões porque elas não dizem respeito a ações nos Estados Unidos, elas dizem respeito a ações no solo brasileiro, que respeita, na verdade, né, a legislação do Brasil. Então, quando você tem, né, assim, eu queria essa opinião, enfim, essa análise de vocês a respeito dessa interferência e dessa conversa, né, entre as legislações tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, até considerando a questão da primeira emenda constitucional, que eles batem muito nessa tecla, né, mas que é essa questão do direito à liberdade de expressão de todos os cidadãos, mas que ela diz respeito especificamente aos Estados Unidos, né? A primeira emenda da Constituição norte-americana, ela visa garantir uma série de direitos, o direito à religião, direito a você poder prestar contas ao Estado, e o Estado prestar conta de suas decisões a você, a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Então, a primeira emenda fala desses direitos. E ele é um fator muito significativo para a legislação americana. Toda essa discussão que eu falei da lei da decência nas comunicações, ela está sendo discutida com base nessa questão da liberdade de expressão. Lá ela é colocada de uma forma muito essencial, é um basilar da Constituição e da legislação americana desde a questão dos pais fundadores, né? Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, por aí vai. Então, é essencial para o ordenamento jurídico dos Estados Unidos. Aí eu queria que a Fran comentasse um pouco sobre como que isso é recebido também aqui, né? Qual que é essa movimentação nesse sentido, que o próprio STF, como o próprio STF se posiciona nesse imbróglio todo? Pois é, Dani, a avaliação é justamente essa, de que num território brasileiro as leis que precisam ser cumpridas e que devem ser cumpridas são as que estão previstas na nossa Constituição Federal. Pode-se falar de um avanço relacionado à regulação das redes, à atualização dessas leis, o que inclusive está em debate no Supremo Tribunal Federal. Há um julgamento, né, com 3 ações que tratam sobre o Marco Civil da Internet, muito ligado principalmente a qual que é a responsabilidade das plataformas relacionadas aí ao conteúdo falso, à disseminação de ódio e outras questões. Então, basicamente, a plataforma ela tem que agir de forma proativa ou ela somente deve cumprir decisões judiciais, somente deve agir quando for acionada. Então, há esse debate, esse é um dos pontos que estão sendo questionados. O julgamento começou há um tempo, teve um pedido de vista do ministro André Mendonça e a expectativa é que se retome em maio, né? Só que, ao mesmo tempo, há uma omissão do Congresso Nacional sobre isso, ao não tratar desse tema de forma... ao simplesmente arquivar esse tema. A gente pode falar disso melhor mais para frente, mas o STF também... ele recebeu um apoio importante, que foi justamente do Itamaraty, né? Após aí essa divulgação do Departamento de Estado americano, né? O Itamaraty foi firme em uma nota ao dizer justamente isso, que recebeu com surpresa, e cita justamente isso que a gente está falando aqui, que uma ação judicial movida por empresas privadas dos Estados Unidos para se eximir do cumprimento da pena da decisão da Suprema Corte Brasileira não funciona, que o que deve ser cumprido aqui é justamente o que está previsto na Constituição. E cita ainda a questão ligada sobre a questão de disseminação de ódio, de fake news, fazendo um paralelo também com as eleições de 2022. Então, o STF está muito nesse compasso de que não vai se intimidar, que vai continuar agindo. Há uma discussão sobre decisões monocráticas, que é um ponto importante, porque nos bastidores se fala muito o seguinte, que em algumas decisões, Alexandre de Moraes agiu de modo totalmente monocrático, praticamente despachando. Lembra daquela polêmica em que ele
pedia decisões e tudo para um grupo do TSE. Então, tudo isso também inflama esse debate. Então, há uma organização para que essas decisões, a partir de agora, elas também estejam amparadas em vários quesitos para evitar esse tipo de questionamento, porque essas decisões monocráticas do Moraes, e a gente poderia ficar muito tempo falando delas aqui, elas inflamam esse outro debate. É um dos pontos, né? Ele decide por si só. Eu queria agora trazer o Fred de volta aqui para a gente falar sobre o que são essas implicações internacionais, como que essas ações impactam na vida, né, do Alexandre de Moraes enquanto pessoa, enquanto ministro, e também para o Brasil, né? E aí a gente... Sim. Olha, a questão específica do Alexandre de Moraes é paralelo a essa nota do Departamento de Estado, que foi replicada pela Embaixada, né, dos Estados Unidos, aconteceu no Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados a aprovação de um projeto de lei que já está rodando desde 2024, né, que é o Sem Censura em Nossas Terras. Né, eles usam até a expressão shores, que é mais ou menos para praia, quando é levada em consideração numa conotação militar. Né, que a invasão às nossas praias fala-se em shores. Então ele tem essa questão muito limitada. E nós estamos vendo aqui, essa proposta, ela visa punir com a indisponibilidade de visto ou até mesmo a deportação de funcionários públicos estrangeiros que por algum motivo censurem o discurso americano. Né? Ela foi proposta em agosto do ano passado, coincide com dois momentos. Primeiro, o período do embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes pela plataforma X e o embate entre o Elon Musk e o Thierry Breton da União Europeia. Ele é representante dos assuntos de mercado interno e serviços da Comissão Europeia, já não é mais. Mas ele teve um embate muito duro com o Elon Musk por conta justamente dessa questão das redes sociais e interferência e liberdade de ação e a regulamentação da DSA que eu estou falando. Então, essa lei que foi aprovada no Comitê Jurídico ontem, foi aprovado com maioria republicana e apoio de representantes, do representante sênior da minoria democrata no comitê. Ela vai fazer uma revisão da legislação de imigração e nacionalidade, justamente para fazer esse impedimento. Mas a lei, a gente vê aqui, não fala em Alexandre de Moraes nem em Thierry Breton. Mas o autor da lei, dessa proposta, que é o deputado Darrell Issa, na sustentação dele, ele cita nominalmente o Alexandre de Moraes. E numa thread na rede social X, o próprio comitê vai elencando essa situação. Ele lembra o caso do X, ele cita a questão do Rumble e cita a questão da União Europeia. Então, há uma possibilidade não só do Alexandre de Moraes, mas qualquer funcionário do Brasil ou de algum desses países que tenha regulamentações, e hoje, por exemplo, dos 194 países da ONU, 137 possuem regulamentações para propriedade de dados, privacidade e etc. Então é uma área que assim, vai dar um poder significativo de pressão contra o Alexandre de Moraes, que também tem uma outra coisa. Coincide também essa aceleração com o indiciamento do 8 de janeiro, que envolveu a família Bolsonaro, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E entrando mais uma vez na questão americana. Há poucos dias teve a convenção anual dos conservadores norte-americanos, que o Eduardo Bolsonaro esteve lá, ele discursou ao lado do Steve Bannon e falou claramente dessas pressões sobre a família e sobre a questão das redes sociais, que são muito importantes para a participação política e são muito bem usadas como instrumento político pelas direitas brasileiras. É uma questão extremamente sensível, né? Se a gente para pensar assim, porque o que tem sido falado nos Estados Unidos pelos
defensores, né, dessa lei, é que essas plataformas, a justiça está pedindo que perfis nessas plataformas de pessoas que são residentes dos Estados Unidos sejam suspensos, mas aí tem a questão do Alan dos Santos, por exemplo, que é um foragido da justiça, ele vive nos Estados Unidos, mas ele está publicando sobre o Brasil, né? Inclusive um dos posts que foi alvo aí de ações do Moraes foi um post trazendo informações falsas, informações sem provas sobre as urnas eletrônicas, colocando em xeque as eleições de 2022, enfim. E aí fica tá, ele vive nos Estados Unidos, né, teoricamente, fisicamente, ele vive sob as leis norte-americanas, mas a partir do momento que ele se coloca como uma voz sobre a política brasileira, onde que se desenha, né, Fran, essa linha? Pois é, mas aí tem uma outra questão que ampara juridicamente, que é justamente a falta de um representante legal no Brasil, por exemplo, que a plataforma não tem. Então, isso também entra nesse jogo, né? Tudo isso faz parte justamente dessa pressão. O Fred citou essa questão do Eduardo Bolsonaro. A BBC News, inclusive, revelou hoje que ontem, horas antes da divulgação dessa nota, né, que foi replicada pela Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, o Eduardo Bolsonaro ele estava reunido justamente com o embaixador que faz parte ali da alta cúpula, que tem poder de decisão nisso. Então, também mostra toda essa ofensiva, né? Ele tem feito viagens semanas e semanas e semanas nos Estados Unidos para buscar apoio de outros parlamentares, tem feito várias ações justamente o quê? Na falta de com que essa pauta se torne visível, ou só seja bravata aqui no Brasil, vamos dizer assim, nos Estados Unidos eles acreditam que podem tentar avançar em algum sentido, tendo essa visibilidade, e fazem um paralelo também entre as situações de Bolsonaro e Trump. Mas tudo isso infla os embates, né? Então, o Musk também, né? Ele, nessa semana, ele sugeriu que o Moraes poderia ser alvo de sanções dos Estados Unidos. Ele até perguntou, né? Moraes não tem propriedades nos Estados Unidos? Então, tudo isso tá inflando esse debate para se fazer mais força, para ter essa visibilidade internacional, porque acreditam que esse talvez seja um dos únicos caminhos que vai conseguir, talvez, mudar a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no país.